E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre o relatório gerencial do RVBI 11, o fundo de fundos da VBI, referente a maio de 2020. Então vamos lá para o nosso relatório. Então ele é um fundo de fundos, né, da VBI. As informações gerais dele estão aqui. Ele é de fevereiro de 2020, é um fundo bem recente, administrado pela BRL Trust. O gestor é VBI Real Estate. O código dele é RVBI 11. Taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um patrimônio líquido aí por volta de 132 milhões de reais, equivalente a R$ 92,23 por cota. Então, o gestor ele fez bastante comentários aqui com relação ao pensamento dele, né? Esse relatório aqui é bem interessante depois dar uma lida com calma. Então, ele vem falando sobre o Covid-19, né? Como é que encerrou o mês. Então, é um fundo que começou pouca coisa antes aí do coronavírus, então ele estava com caixa, né, na época das maiores baixas do coronavírus. Então a recuperação do índice de FIIs teve uma boa recuperação, ele vem falando aqui, né, e nesse mês o patrimônio líquido do fundo avançou 1,1%, encerrando em 92,23. Então ele teve uma emissão, teve os gastos da emissão, isso tudo reduziu um pouco o patrimônio líquido do fundo. Então ele fala com base nessa distribuição, está representando aí 5,2% de dividend yield, para esse valor de fechamento aí de R$ 78,70. Então agora ele fala um pouquinho sobre a questão do Covid, né? E aqui mais para o final ele fala um pouco sobre a visão dele de mercado, no que é bem interessante. Então ele fala assim, nossa visão, o momento de alocação do fundo, né, em março e abril, quando o VBI Rates ainda possuía cerca de 50% do patrimônio líquido em caixa, então ele tinha dinheiro na época que as cotas estavam em baixa, permitia uma alocação capaz de combinar FIIs com sólido fundamento imobiliário e bons dividend yields, né? Que dá para carregar aí a cota no médio e longo prazo. Então, isso aí ele acha que foi um diferencial, né, do fundo, porque aumenta o potencial com ganho de capital e valorização das cotas. Então, eles reforçam aqui também que o movimento da recuperação das instituições deverá acontecer de forma gradual, né, ao longo dos próximos meses, na visão dele. Nesse momento, a redução dos dividendos por parte dos gestores demonstra responsabilidade na gestão imobiliária. Então, ele fala que o dividendo do fundo também que investe em outros fundos, né, teve uma redução por conta que os outros fundos reduziram, mas que ele achou isso bom, que refletiu a questão de responsabilidade dos gestores em preservar a caixa nesse momento aí de crise. Então ele fala um pouquinho da visão de mercado e estratégica de alocação do fundo. Então ele é uma leitura assim, bem interessante para se fazer depois. Então ele fala um pouco sobre os resultados do fundo, né? Então ele fala que já é possível observar que a queda dos dividendos dos FIIs já apresenta alta amplitude, e comparando com o dividendo de abril, né, teve uma redução de 22%. Então ele mostra um gráfico aqui um pouco mais para baixo, né, com a média de redução dos dividendos em maio e em abril em torno aí de 20 e poucos até 40% por cento mais ou menos de redução dos dividendos. E aí ele fala da histórico de distribuição deles, que é bem recente ainda, então só fez uma distribuição em março de 25 centavos, em abril de 33 e agora em maio de 34 centavos. Então, durante o relatório, ele fala que essa distribuição poderia ter sido de 45 centavos se não tivesse tido essa redução de rendimentos, né, por conta do Covid-19. Então, ele fala aqui da DRE gerencial do fundo, da receita total do mês de maio, 617, as despesas operacionais. Então ele teve aqui um lucro de 482 mil reais, que ele distribuiu dando os 0,34 centavos. Ele fala um pouco da performance do fundo, né, que todo mundo caiu frente ao CDI, mas que eles caíram menos. Né? Então a redução deles, né, em relação a outros parâmetros, né, como o caso aqui o IFIX, o Ibovespa e o CDI, ele fala aqui que foi menor e mostrou via gráfico nesses 3 meses que por conta dessa alocação deles, eles acabaram perdendo menos, né, do que o CDI do que o Ibovespa. Né? O Ibovespa e o IFIX eles tiveram uma queda um pouco maior do que o VBI. A liquidez do fundo, logo quando inaugurou, ele teve uma liquidez alta, muita gente comercializando as cotas, mas estabilizou aqui em torno de 400 mil reais por dia. Né?
Então, o pico foi acima de 1.200.000. Então, a alocação da carteira hoje está em 89% de FIIs, né? Só tem 8% em caixa. Ele é exposto a diversos setores, inclusive agências bancárias. 8% que ele fala um pouquinho mais na frente de cada setor desse aqui. Recebíveis, logístico, shopping, educacional, varejo. E ele fala o porquê que ele investe em cada desses setores. E aqui ele mostra a posição dele, né? Qual que é a maior posição, que é o XPLG, depois o KNRI, o BBPO, o KNCR, vai falando cada uma das posições dele aqui, né? XPLG, KNRI, XPML, BBPO. E aqui ele fala um pouquinho sobre o pensamento dele para cada tipo de fundo, que é interessante depois dar uma olhada com calma. Então ele fala por que ele investiu, por exemplo, no XPLG. Então ele fala que aqui é um fundo com alta diversificação, 15 empreendimentos, com no máximo 18% da receita imobiliária concentrada em um único locatário, ou seja, está bem diversificado. Galpão novos, com especificações técnicas AAA. Então ele já dá a posição dele aqui sobre o XPLG. O KNRI ele faz a mesma coisa. São 19 ativos em carteira, possui empreendimentos logísticos, né, 9 ativos e lajes em 10 ativos. Então ele fala que é bem diversificado, né, que tem contratos típicos e atípicos também dividido em 55% e 45% respectivamente, e que o fundo sozinho representa 5,5% do IFIX e que as negociações dele estão em torno de 10,6 milhões, né, que é o terceiro maior índice aí do IFIX. O XPML ele fala o porquê também que ele investe no fundo, o BBPO, né, o motivo dele investir, ele fala exatamente aqui, que tem um yield aqui, né, de carrego aqui de 9% ao ano, o risco de crédito é do Banco do Brasil, que é muito bom, e o caráter atípico do fundo, né, ou seja, faz com que esse contrato só vença daqui a 28 meses, e então isso aí vai permitir a posição deles que seja desmontada de forma gradual e segura, né? Então ele fala que vai desmontar essa posição ao longo do tempo. O KNCR, ele fala que comprou aqui a 0,9%, né, do patrimônio líquido em abril. O MCCI, né, o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, ele fala também o porquê, né, que a carteira aqui, em média, tem inflação mais 6,8% e CDI mais 4%. Então ele vai falando de cada fundo a posição dele. O Kinea High Yield, o Canip, o GTWR, que é o Green Towers aqui em Brasília, o VTLT, Votorantim Logística. Então todos eles ele vai falando, tem um dividend yield aqui de aproximadamente 8,2% ao ano. Ele fala aqui um pouquinho do HGRU, né, que é o CSHG Renda Urbana. Então ele fala o porquê que ele resolveu investir no fundo. Então esse fundo aqui eu acho que vale a pena passar. É um patrimônio líquido de 1,1 bilhão, carteira de ativos do fundo com edificações comerciais, edifícios de varejo, né, 60% educacionais 40%, o foco em centros urbanos consolidados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador. E aí ele fala que a carteira dele é formada majoritariamente por contratos atípicos, né, vencimento de 2034, ajustados pelo IPCA, e os fundamentos imobiliários são somados ao bom risco de crédito, alta exposição a supermercados, e esse setor de supermercados é um dos setores mais resilientes atualmente, né, porque o HGRU tem uma boa alternativa de exposição a tese de varejo dentro dos FIIs. Então, por quê? Os supermercados, né, atualmente, eles são um setor em que as pessoas estão aumentando, inclusive, o consumo nos supermercados. Então, os supermercados estão passando muito bem pela crise. Então, cada fundo, ele investe aqui no RBRR também. Então, cada desses fundos aqui, ele dá, né, a lógica deles, o porquê que ele está investindo. Né? O Shopping Plaza, a BCP, o BTCR. Então, depois vale uma lida com calma aqui no relatório. SDI Logística, o Rio Bravo Educacional, né? Parque Dom Pedro, que ele fala que é um shopping grande, que teve um grande desconto, digamos assim, né, com relação à Covid. Ele fala, diante do cenário de restrição do varejo, né, as cotas do fundo apresentaram queda de aproximadamente 28% desde o início de 2020, o que, em nossa visão, não está em linha com sólidos fundamentos imobiliários do ativo. Então, eles adquiriram porque eles acharam barato. Então, eles falam aqui de cada tipo, cada posição deles e o porquê que eles estão investidos nessa posição. Então, é isso aí que a gente tinha para hoje com relação ao relatório do RVPI. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha, se inscreva no canal e fique tranquilo.